Este vídeo é um breve tutorial sobre como operar o inversor Maxi-TIG 315P. Display digital. Mostra a corrente de soldagem entre 10 a 315 amperes. LED indicador de falha de comunicação entre a fonte de soldagem e a unidade de refrigeração. Sensor de temperatura. Caso exceda o ciclo de trabalho da máquina, o sensor acenderá indicando que a máquina deve continuar ligada, porém não vai estar soldando para se proteger. Indicador de falha de tensão ou falha de fase. Esta fonte é bivolt automática, pode ser ligada em 220 volts ou 440 volts. Seleção de soldagem com tocha refrigerada a água ou ar. Ajuste da pré-vazão de gás. Serve para proteger a poça de fusão e o eletrodo de tungstênio. A vazão de gás recomendada pode ser obtida dividindo o diâmetro do bocal da tocha por 3. Caso a solda fique um pouco porosa, pode-se aumentar um pouco a vazão. Ajuste da rampa de subida. É o tempo entre a corrente mínima e a corrente máxima. Ajuste da corrente de pico. O ajuste pode ser entre 10 a 315 amperes. Ajuste da corrente de base. Ao trabalhar no modo pulsado, a corrente varia entre a corrente de base e a corrente de pico. A corrente de base é um percentual da corrente de pico, ou seja, se a corrente de pico for 100 amperes e o percentual for 50%, a corrente de base será 50 amperes. Este modo é indicado para chapas finas, para uma menor deformação, ou soldagem vertical ascendente para evitar que a poça de fusão escorra. Ajuste da rampa de descida. É o tempo entre a corrente de pico e a corrente de base até apagar o arco de solda. Arc Force. Aumenta ou diminui automaticamente a amperagem, mantendo o arco aberto e estável. Ajuda a evitar que o eletrodo grude na peça. Frequência de pulso. Vai de meio a 300 Hz. Quanto menor a frequência de pulso, menor será a deformação na chapa. E na soldagem vertical ganha-se tempo da poça esfriar e evitar que ela escorra. Quanto maior a frequência, mais rápido será a solda, porém gera mais calor e o arco de solda se estreita. É vantajoso na soldagem de matrizes ou moldes, onde é necessário fazer um reparo e precisa de um cordão muito fino. Então, aumenta-se a frequência, assim teremos um cordão mais fino. Ajuste da largura de pulso. Ao trabalhar no modo pulsado, a função largura de pulso ajusta a corrente de pico e de base ao mesmo tempo, fazendo com que não seja necessário ajustar um por um. Área de limpeza. Ajusta de 20 a 80% o balanço da onda em corrente AC. Quanto mais positivo for a onda, mais estará limpando o alumínio. Quanto mais negativo, mais estará penetrando o alumínio. Em 80%, a onda estará mais equilibrada, permanecendo mais tempo em positivo, ou seja, limpando. Em 20%, a onda estará desequilibrada, ficando mais tempo em negativo, ou seja, penetrando. Pós-vazão de gás. Após soltar o gatilho, o arco vai apagar, mas o gás continuará saindo, protegendo tanto o eletrodo quanto a poça de fusão da oxidação. Seleção de corrente alternada ou corrente contínua. A corrente alternada é para se trabalhar em metais não ferrosos, alumínios e suas ligas. Já a corrente contínua é para metais ferrosos, inox e suas ligas. Seleção de arco contínuo ou arco pulsado. Seleção de processo TIG ou com eletrodo revestido. Seleção de ignição de acionamento do gatilho. Por 2 passos, pressione o gatilho e faça a soldagem. Ao terminar, solte o gatilho e o arco se apagará. Ou em 4 passos, pressione e solte o gatilho. Faça a soldagem. Ao terminar, pressione e solte novamente o gatilho para finalizar. Terminal de saída negativo. Independente da corrente ser alternada ou contínua, a tocha deve sempre ser ligada nesse terminal. Conexão de gás. Gatilho da tocha. Terminal de saída positivo.